A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Esta é uma obra missionária sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus, a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando ou contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então semeie, contribua na obra missionária. Curte, compartilhe essa palavra com alguém que precisa tanto ouvir a palavra de Deus, alguém que precisa tanto de libertação. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado do clamor da libertação, a palavra e o clamor pela cura. Busque a presença de Deus. É Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que transforma. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. O rei Herodes começou a perseguir a igreja do Senhor. E então ele matou Tiago à espada. Só que ele percebeu que aquilo dali agradava aos judeus. E então mandou também prender a Pedro. Mandou prender a Pedro. Tiago já havia sido morto. E agora Pedro estava na prisão. Não era fácil a situação. O rei Herodes viu que agradava aos judeus. Com certeza também mataria a Pedro, que já estava preso. Porém, a igreja do Senhor orava incessantemente pela vida de Pedro, que estava na prisão. Pedro estava na prisão. Tiago já havia sido morto. E matar a Tiago havia agradado os judeus. E o rei Herodes percebeu que poderia ter algum benefício na morte de Pedro, ou obter alguma popularidade. Quantas pessoas perseguem servos de Deus, servas de Deus, a fim de serem vistos pelos homens? Assim foi com Herodes. Ele viu que matando Tiago, perseguindo a igreja, agradava os judeus. Prendeu a Pedro também e agora queria matá-lo. Pedro ia ser apresentado e naquela mesma noite o anjo apareceu no cárcere e na prisão houve-se uma grande luz. Sabe quando você pensa que é o fim, que não há mais saída para a situação? Sabe que você, quando olha e vê e pensa, é um ponto final? Pedro estava preso, Tiago já havia sido assassinado e agora era a vez de Pedro. Pedro estava nesta situação, preso em cadeias, com algemas. Mas a igreja orava por ele. Incessantemente a igreja orava por Pedro, que estava preso. O anjo entrou no cárcere. A prisão se iluminou com o esplendor da glória do anjo do Senhor. Tocou ele em Pedro. E o anjo disse para Pedro: ei, coloca a tua capa, veste as suas sandálias e me segue. Foi na prisão. É na prisão mesmo. Quando você pensa que não tem mais saída, quando você pensa que é o fim, é na prisão que Deus envia o anjo para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, para libertar pessoas que pensaram que era o fim, que pensaram que não tinham mais solução, pensaram que era um ponto final. Pedro estava praticamente condenado à morte. Tiago já havia sido assassinado e agora era a vez de Pedro. Era o próximo da lista. Herodes, os judeus até pensaram que Pedro ia morrer. Mas a igreja estava orando. Tinha alguém orando por ele.
A igreja do Senhor estava orando por Pedro. Ei, Pedro, a igreja está orando por você. Tem joelhos dobrados, tem ciclo de oração de joelhos dobrados. Tem irmãs, tem irmãos, pessoas que oram por você. Você que pensou que era o fim, você que pensou que era um ponto final. Olha, Deus levanta pessoas para interceder por você. E é nesta prisão mesmo, ao qual você está encarcerado, em cadeias, que Deus envia o anjo e levanta pessoas para intercederem por a sua vida. Amante ao Idecai. Pedro então seguiu o anjo. E ele seguiu o anjo, a porta se abriu. Pedro pensou que fosse um sonho ou uma visão. Aleluia. Versículo 9 do capítulo 12 de Atos. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Pedro até pensou que fosse uma visão. Tamanha glória, tamanha a unção, tamanho o poder. O cárcere se irradiou com uma luz ofuscante, com uma unção tremenda. De repente as cadeias se quebraram, caíram das suas mãos. O anjo tocou em Pedro e diz: levanta-te, calça as tuas sandálias, vista a tua capa e segue-me. Olha aí Deus fazendo convites a pessoas que estão encarcerados, pessoas que estão em prisões, em cadeias espirituais, pessoas presas no mundo do alcoolismo, no mundo do tabagismo, presos no mundo das drogas, na dependência química, na prostituição, pessoas em cadeias espirituais que os prendem no mundo físico, pessoas que arrastam correntes, arrastam cadeias vida afora. Mas eu venho aqui para te dizer que Deus levanta pessoas para intercederem por você. E enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava por ele. A igreja intercedeu por Pedro. Deus enviou um anjo, e é aí, nesta prisão, nesta cadeia, que Deus está enviando o anjo agora para quebrar as correntes, para quebrar as cadeias. E não é por acaso, ei Pedro, a obra de Deus conta com você. Você que abandonou os caminhos do Senhor, você que está preso em cadeias, em correntes espirituais, no mundo das drogas, no tabagismo, no alcoolismo, na prostituição, no adultério. Pessoas que já foram obreiros, pessoas que já foram cantores, pessoas que já serviram na casa do Senhor, estão acorrentados no pecado, até tentaram, até querem sair, mas não conseguem porque estão presos em cadeias. Pessoas que até vão à igreja, pessoas que até participam, mas estão presos em cadeias espirituais, cadeias da prostituição, cadeias do adultério, cadeias talvez mesmo do tabagismo, do alcoolismo. Pessoas que gostariam de estar libertas, mas estão presos em cadeias. Deus me trouxe aqui para te dizer que a igreja está orando por você. Deus levanta pessoas para intercederem pela tua vida. Ei, e é aí nesta prisão, é aí nesta cadeia que Deus envia um anjo forte para vos tirar de lá. A porta do cárcere vai se abrir, as cadeias, algemas vão cair das suas mãos. Tem Deus libertando pessoas nesta hora. Sinta a unção de Deus aí na tua vida. Deixa Deus fazer aquilo que mãos humanas não podem fazer. Aramante ao Idecai. Pedro pensou que estava sonhando. Pedro pensou que era um sonho. Pessoas que serão libertas pelo poder da unção de Deus, o anjo do Senhor, Aramante ao Idecai, vão até pensar que é um sonho.
pois serão libertos das cadeias, libertos das correntes, e voltarão novamente à presença de Deus. A igreja estava orando por Pedro. Enquanto Pedro estava preso, Herodes pensou que ia matá-lo. Os judeus pensaram que ia matá-lo. Mas tinha alguém orando por Pedro. Ai daqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor. Ninguém toca na tua vida, porque Deus cuida de ti. Até pensaram que iam tirar a vida de Pedro, mas não era projeto de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes Deus até permite mesmo que você passe por prisões, por cadeias. Deus permite. Mas Deus também levanta pessoas para interceder por você. E quando Pedro estava na prisão, preso em cadeias, o anjo apareceu, as cadeias se quebraram, e o anjo disse para ele: Ei Pedro, agora tu